A Suíça é internacionalmente famosa por ter um dos sistemas bancários de maior prestígio do planeta por mais de 300 anos. Quando se pensa em segurança bancária, se pensa em Suíça. Porém, toda essa fama foi posta em xeque em março de 2023 com a quebra do Credit Suisse, um dos maiores bancos do planeta, e pela aquisição desse banco pelo UBS, que foi forçada pelas autoridades suíças. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você por que a Suíça se tornou tão boa sob o ponto de vista bancário, qual foi o auge, e também vamos analisar, será que nós estamos em um possível declínio desse sistema? Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Por aqui nós falamos dos assuntos relacionados aos serviços que nós prestamos, como por exemplo a abertura de contas bancárias offshore na Suíça, no Caribe, nos Estados Unidos, empresas também, segunda nacionalidade, residência fiscal, planejamento, internacionalização do seu estilo de vida, do seu patrimônio e dos seus negócios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, se você gostaria de algo mais personalizado para o seu caso, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Esses são os nossos dois únicos meios de contato oficiais. Os outros, cuidado, pode ser até golpe. Então, para a gente entender por que os sistemas da Suíça é tão forte, primeiro a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a fundação desse belíssimo país. A Suíça está localizada logo acima da Itália, um pouco abaixo da Alemanha, embora muitas pessoas acreditem que ela se trate de um país nórdico, ela não é. Porém, isso não significa que ela não seja um país de altíssima qualidade. A Suíça, cuja língua oficial é o alemão, o italiano e o francês, além de que você encontra muitos brasileiros, ou melhor, muitos portugueses trabalhando por lá, falando português de Portugal, portanto, a Suíça é um país que é dividido em 26 cantões e possui um alto grau de descentralização e de poder na mão de cada um desses cantões. É um sistema no qual os cantões podem decidir basicamente quase que todas as decisões importantes, como por exemplo, sigilo bancário, impostos, liberdades individuais, uso ou não de armas, uso ou não de drogas, cabendo ao governo federal, à entidade central, apenas questões de cunho de relações internacionais para lidar com outros países, tratados, convenções, e que também costuma ter uma política bastante neutra. Toda essa descentralização em um país pequeno, é menor do que a região sul do Brasil, por exemplo, trouxe um grande poder de participação civil nas decisões políticas do país. Então, são 26 cantões, pequenos, moram poucas pessoas, basicamente é quase que uma reunião de condomínio, a decisão das tomadas das principais decisões do futuro do país. Todo mundo tem poder de opinar. E é um país que a população em geral tem um alto grau de instrução e educação, então, querendo ou não, tudo isso contribuiu para que eles tivessem um sistema bastante justo, com altíssima segurança jurídica, previsibilidade e, é claro, privacidade bancária e baixos impostos. Isso porque, se, por exemplo, a cidade de Zurique decidisse aumentar os impostos, a cidade de Berna poderia abaixar, criando uma concorrência fiscal, forçando que todos os 26 cantões do país ficassem aí com os impostos mais baixos. Além disso, está enraizado na cultura do suíço a ideia de privacidade bancária. Eles têm a compreensão de que a privacidade sobre o tamanho do patrimônio que eles possuem é algo imprescindível para que eles consigam se proteger de governos autoritários, de governos se usurparem da população daquele país. Aliás, eles têm na cabeça que isso é algo tão fundamental que o governo federal, inclusive, ele tem a fama
de ser um governo considerado neutro. Desde Napoleão até hoje, ele evitou se envolver em qualquer guerra. Primeira Guerra Mundial, não participou. Segunda Guerra, também pediram a opinião dele, ficou isento. Guerra Fria, igualmente. Todos os problemas que nós estamos vendo agora no mundo mais recentemente, igualmente, porém nem tanto. Vou explicar na sequência. O ponto é um país que por mais de 300 anos goza desse alto grau de segurança jurídica, de certeza de que não vai se envolver em guerras, uma filosofia de respeito à privacidade bancária, que são características que, veja, eu não falei nada de sistema bancário ainda, mas que por si só já criam o ambiente perfeito, uma terra fértil para você conseguir construir um sistema bancário com solidez. Além disso, é bom falar que a Suíça não faz parte da União Europeia. Então todas essas regulamentações que vieram para apertar os países da União Europeia quanto à compliance, quanto à privacidade dos clientes, elas não vieram, ao menos não no mesmo ritmo, quando nós estamos falando da Suíça. E embora ela não faça parte do bloco europeu, mesmo assim ela não ficou isolada, porque ela tem um bom relacionamento com os outros países por meio de tratados, então ela não sofreu o bullying por não fazer parte do grupinho. Na verdade, ela é um país bastante admirado por toda a União Europeia. Então agora que você entendeu esses alicerces da Suíça, por que será que o sistema bancário deles é tão robusto? Bom, tudo começou lá em 1700, quando o mundo estava passando por revoluções burguesas, de outro lado aí os monarcas em queda querendo retomar o absolutismo, de um lado os republicanos querendo um governo mais democrático, vamos dizer assim. O ponto é, esse conflito todo fez com que quem ascendesse ao poder tivesse uma sede maior por recursos e quisesse tributar ainda mais as pessoas. Naquela época, os comerciantes, medo de serem taxados ou ainda de sofrer um confisco nos seus países, na Alemanha, na França, na Itália, nos países vizinhos da Suíça, eles queriam tirar o patrimônio do risco, mandar para fora dos seus países, internacionalizar para se proteger. Teoria das bandeiras na prática. E aí a Suíça olhou aquilo como uma oportunidade, assim como, quem sabe, o Uruguai olha para o Brasil e para a Argentina hoje como uma oportunidade. A Suíça, naquele tempo lá, fez isso também e falou. Fez isso até melhor do que o Uruguai faz hoje. E falou, olha, vocês estão querendo guardar dinheiro longe do risco do país de vocês? Guarda aqui comigo, eu não vou contar para ninguém. Eu tenho bancos sólidos, eu respeito a privacidade. Vou provar para vocês que eu respeito a privacidade. Em 1713 passaram a primeira lei de sigilo bancário na Suíça há mais de 300 anos atrás. Então foi ali que começou toda essa questão. E aí o sistema, recebendo dinheiro do mundo inteiro, foi se tornando cada vez mais sofisticado. Começou a ter bunkers no meio dos Alpes suíços para que você pudesse guardar patrimônio de alto valor, bunkers que ninguém, além do banco e você, soubessem a titularidade. Começou estratégias de trust, começaram as contas numeradas, na qual ninguém sabe quem é o dono, a conta é um número, quem tem acesso a esse número é quem tem acesso à conta, tal qual é o Bitcoin hoje, por exemplo. Isso atraiu capital do mundo inteiro. Porém, no início dos anos 2000, a Suíça começou a sofrer grande pressão dos países membros da União Europeia e principalmente dos Estados Unidos para acabar com toda essa privacidade que eles tinham por lá. Começou o possível declínio do sistema bancário suíço. E o marco desse declínio pode-se dizer que é o ano de 2009, após a crise de 2008. O banco UBS, que é um banco de origem suíça, porém espalhado internacionalmente, com uma grande sede nos Estados Unidos, começou a sofrer uma pressão muito forte do governo americano para revelar as contas bancárias de americanos na unidade da Suíça. Como que o governo americano conseguiu fazer essa pressão? Simples, pressionando na base do UBS lá nos Estados Unidos. Falou, você vai sofrer pressão aqui, você vai sofrer uma regulamentação maior, exceto se você começar a revelar informações de americanos que possuem contas aí na Suíça. E aí, com essa pressão, o UBS cedeu e passou diversas informações. Isso foi um grande baque. Veja, os Estados Unidos está para o capitalismo, assim como a União Soviética está para o comunismo e a Itália, talvez Roma, esteja para o catolicismo.
A Suíça, por sua vez, está para a privacidade bancária. Era uma tradição secular lá, era algo inerente ao sistema do país, uma das suas principais qualidades. E em 2009, quando o UBS revela essas informações, isso coloca em xeque os fundamentos do país que tradicionalmente ergueram a sua qualidade, a sua segurança jurídica. São os principais pilares. É como os Estados Unidos, amanhã ou depois, resolver proibir você de ter lucro, proibir o capitalismo. Ou ainda, Roma decidir virar muçulmano. Isso aí, para mim, é a mesma coisa quando a Suíça decide que vai acabar com a privacidade bancária. É um contrassenso, não faz sentido algum. Porém, isso começou a acontecer em 2009. E aí piorou em 2011, quando os Estados Unidos fez a mesma pressão que tinha feito no UBS, só que dessa vez no Credit Suisse, o banco que quebrou agora em 2023. Em 2011 ele estava lá, revelando informações de americanos que possuíam conta na Suíça para o governo americano. E a pressão continuou até que em 2014 veio o FATCA, que é uma lei americana que os Estados Unidos conseguiu aprovar no mundo inteiro, e essa lei dispõe que basicamente os países todos que essa lei foi aprovada têm que revelar ao governo americano sobre contas de americanos naquele país, e os Estados Unidos também, em tese, em alguns casos, vai ser recíproco e vai informar as contas que os membros de tal país possuem dentro dos Estados Unidos. Mais um baque para a Suíça. Aqui provavelmente a gente já estava quase que enterrando, jogando as últimas pás ali no corpo do sigilo bancário que um dia existiu na Suíça, que viveu 300 anos. E veja, tudo isso muito à base da oposição aí do sentimento do suíço que quer a sua privacidade respeitada. Tanto é que em muitos cantões da Suíça continua havendo sigilo bancário, mas não para todo mundo, apenas para suíços, porque eles sabem a importância disso para se proteger de governos tirânicos. Se eles não podem mais salvar o mundo inteiro, pelo menos eles vão querer se salvar. Aí chegou em setembro de 2018, a Suíça passou a participar do CRS, que é um bloco que na época contava com 38 países que estabeleceu uma base comum de acordo de trocas de informações bancárias, Common Report Standard. Ali já não era mais com os Estados Unidos, já era com as principais economias do mundo. E aí depois, em 2019, a Suíça e o Brasil foram se pronunciar dizendo que eles já estavam trocando informações bancárias entre si. Então, de 2019 em diante, nem com o Brasil mais a privacidade eles respeitam. Aí quando a gente vê que a base do sistema bancário da Suíça, ela cresceu em um ambiente de respeito à privacidade, e a gente vê a privacidade degringolando, ela perde uma boa parte dos seus alicerces. Mas ainda é um país que goza de grande prestígio, de grande segurança jurídica, de baixa tributação e de bons bancos, certo? Ao menos é isso que se pensava de 2015, 2014 para cá. Só que aí chegou março de 2023 e nós vemos o Credit Suisse quebrando. E o que é pior, depois que ele quebrou, o governo da Suíça veio a público e falou: UBS, você vai ter que comprar esse banco agora. Eu não quero nem saber, você vai comprar, que é para evitar que haja uma crise sistêmica. Passando por cima de qualquer legislação de antitrust, passando por cima de todas as regulamentações que envolvem uma compra, um M&A, uma fusão e aquisição, de avisos prévios, de estudos. Não, do dia para a noite, num final de semana, o Credit Suisse precisou comprar a UBS, e o pior, não foi assim, os bancos estavam namorando e acabou rolando uma aquisição, não, foi na base da coerção. Isso coloca em xeque tanto o sistema bancário deles, a solidez, é tão sólido que uma quebra de bancos menores nos Estados Unidos conseguiu respingar e afetar o Credit Suisse. Será que ele é tão sólido assim? Isso foi a xeque. E também coloca em xeque a própria segurança jurídica da Suíça, que se vende ao mundo como um país com uma legislação que vai mudar pouco, com uma legislação perfeita, um ambiente propício ao negócio, até a água bater na bunda, até a pressão ficar grande, e aí do dia para a noite eles simplesmente rasgarem os pilares ali do Estado de Direito, botar em xeque para fazer o que precisa e salve-se quem puder. A ponto de o pessoal da Arábia lá, não me recordo qual, dos sheiks, virar e falar: Suíça, depois vocês falam mal da gente aqui, que gosta de ditadura, porque dizem aí que a gente não tem respeito à legislação, mas que país é esse de vocês aí que do dia para a noite vocês simplesmente mudam de lei conforme muda de roupa porque convém
para se salvar. Se vocês realmente fossem sérios, vocês tinham que ter deixado o banco quebrar para respeitar o Estado de Direito, deixar a base do sistema sólida. Veja, quando um sheik árabe resolve questionar aí o princípio do Estado Democrático de Direito do seu país, é porque a coisa está feia. Além disso, aquela política de neutralidade, de independência, de não tomar partido, que foi um dos pilares ali da Suíça, de falar, não vou para nenhum lado da guerra, o judeu quer deixar dinheiro aqui, o cara que está perseguindo o judeu quer deixar aqui, deixa todo mundo aqui, não vou tomar partido. Dessa vez, com o conflito da Rússia com a Ucrânia, eles tomaram partido, quebrando também uma filosofia que eles tinham há muito tempo. Eles resolveram congelar contas de oligarcas russos. E veja, eu não estou querendo defender o oligarca russo, eu não estou querendo defender aí o pessoal autoritário da guerra. Eu estou querendo mostrar que a Suíça se vendeu, deixou de cumprir com os principais princípios aí que faziam com que o país fosse uma economia bancária bastante robusta, com bastante segurança. Significa então que a Suíça agora é horrível, melhor deixar no Brasil, porque o Brasil é melhor que a Suíça? Não, calma lá. A Suíça ainda é um dos melhores sistemas bancários do planeta. Porém, acredito eu que já teve ali o auge, teve um momento de ascensão, teve o seu auge, e nós estamos entrando em um declínio. Só que, se você comparar a Suíça com o sistema bancário do Brasil, você está comparando uma Ferrari com um Uno 94 todo batido. Não tem comparação. É um sistema ainda muito melhor. É um sistema que, embora aos poucos tenha perdendo sigilo, ele tem muito mais privacidade do que o nosso sistema brasileiro. Bancos muito mais robustos, muito menos concentração. Quer dizer, concentração bancária agora lá está grande. Mas, ainda assim, é um sistema que tende a ser melhor e tende a ter serviços muito mais sofisticados. O ponto é, na minha opinião, eu preferiria atualmente contar com grandes bancos dos Estados Unidos. A Suíça ficou cara. Aliás, sempre foi cara, sempre foi para banco private, para quem tem mais de $1 milhão, exceto algumas pequenas corretoras como a Swissquote, por exemplo. Aí eu prefiro a Interactive Brokers nos Estados Unidos. Eu quero um banco private, eu quero o UBS, eu quero o Credit Suisse. Acho que eu prefiro trabalhar com o Bank of New York, com Morgan Stanley nos Estados Unidos, com alguma unidade de banco por lá, porque os pilares da privacidade ainda estão preservados. Bem como o sistema bancário tem se mostrado mais sólido nesses grandes bancos americanos do que dos grandes bancos europeus. Apesar de que, na minha opinião, o auge do sistema bancário, como nós vemos atualmente, do mundo inteiro já passou. O mundo inteiro já está com o sistema bancário num declínio. Desde quando começou as políticas de banco central, políticas nada ortodoxas de controle monetário, de controle de manipular as taxas de juros, de centralizar os bancos de forma estatal. Então, o dinheiro hoje, os bancos, o sistema bancário, melhor dizendo hoje, ele é estatal, seja no mundo do direito, como é o Banco Central no Brasil, por exemplo, ou no mundo dos fatos, como é o Banco Central Fed americano, que na prática é mais um braço do Estado para políticas públicas de tentar aí reeleger os interesses de quem está no poder. Então, quando você olha tudo isso, você vê, o sistema da Suíça, ele ainda é um dos mais robustos, porém já não é a mesma coisa que era antes. Ainda bem que nós temos as criptomoedas para nos salvar, não é verdade? Porém, também não dá para ficar apenas nas criptos. O mundo é muito maior do que isso, a gente tem diversas oportunidades de investimento, isso seria uma concentração que eu discordo. Então, a gente poderia buscar bons sistemas. O da Suíça era um dos melhores do mundo, hoje em dia está deixando de ser. Cada vez mais eu tenho preferido a estratégia de um banco nos Estados Unidos, quem sabe com uma empresa offshore, no Caribe, ou quem sabe, se você quiser estar na Europa, alguma coisa envolvendo Luxemburgo, alguma coisa por aí. Enfim, se você quiser entender mais sobre privacidade bancária, vê esse vídeo que está na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.